Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade mais uma vez aos nossos estudos sobre equações diferenciais. Hoje nós estaremos interessados em um tipo especial, né, de equações diferenciais. Então, nós já estudamos o caso das equações diferenciais lineares, né, tanto homogêneas quanto não homogêneas. Hoje nós vamos dar um passo um pouquinho além, né, dos tipos de equações diferenciais que nós vimos tratando até então. Né? O objetivo da aula de hoje, no caso, seria definir a diferença entre o novo modelo de equação diferencial que nós vamos estudar agora e dos modelos anteriores, e também, obviamente, encontrar a sua solução, ou seja, a forma como se resolve esse novo modelo de equação diferencial. Além disso, nós vamos finalizar com a aplicação em um exemplo. Então vamos lá. Bom, só retomando, as equações diferenciais, elas são um tipo especial, né, de equação. Então elas são caracterizadas por apresentar um termo, né, diferencial. Então esse termo diferencial ele apresenta uma certa particularidade a esse tipo de equação, uma vez que esse termo diferencial ele se refere à incógnita dessa equação. Então, se nas outras equações normais nós podemos simplesmente, né, através de alguma manipulação matemática, isolar a incógnita e descobrir qual o valor dela, né, nesse caso nós não podemos fazer isso, uma vez que, como existe o termo variável, você não consegue isolar a incógnita e, portanto, você não consegue obter uma solução direta para a equação diferencial, tal como você obtém quando está resolvendo as equações normais. Então, essa é basicamente aqui a diferença, né, entre as equações diferenciais e as equações normais. Essas diferenças nós já havíamos trabalhado, nós já havíamos demonstrado nas sessões anteriores. Então, né, só recapitulando, a equação diferencial sempre vai apresentar um termo diferencial associado à incógnita da equação. Bom, e aí naquela oportunidade nós havíamos estudado dois tipos de equações diferenciais. Elas eram lineares, né? Nós comentamos como é que se define a linearidade de equações diferenciais na primeira aula. E também elas eram homogêneas, foi o primeiro caso que nós estudamos, e não homogêneas, que foi o segundo caso. Então, o nosso conhecimento sobre equações diferenciais, né, ele vai até aqui. As equações diferenciais de primeira ordem lineares para o caso homogêneo e o caso não homogêneo. Mas, como eu disse, hoje nós vamos dar um passo além. Então, nós vamos estudar uma equação diferencial com algumas mudanças. Ela é um pouquinho especial em relação aos modelos que nós estudamos anteriormente. Bom, e aí nesse caso, o modelo que nós estamos acostumados é uma equação diferencial desse tipo aqui. Então, a primeira coisa, essa equação, ela se trata de uma equação diferencial? A resposta é sim, uma vez que existe esse termo aqui, que ele é uma diferencial associada à incógnita, que no caso aqui é a variável y. E aí você tem, né, esse termo, que é o termo a, que é o coeficiente. Esse termo, nos modelos que nós vimos estudando até então, ele era uma constante qualquer. Então, ele era um termo constante. Então, ele era um número real qualquer. Então, ele assumia um valor 1, 2, 3, 4, enfim. Ele era um termo constante, ou seja, ele não era variável em função do tempo. Então, em qualquer momento do tempo, esse termo a, ele seria sempre o mesmo. Uma outra coisa seria o termo b aqui. Ele também era uma constante. Então, para o caso homogêneo, ele é igual a zero, e para o caso não homogêneo, ele era um outro valor qualquer, diferente de zero. Então, nesse caso, esses dois termos, o coeficiente aqui é o termo a, esse valor a aqui, e esse outro termo b aqui eram valores constantes. No caso que nós vamos ver hoje, esses termos eles não necessariamente são constantes. Então, por exemplo, nós temos aqui esse outro modelo, e aqui sim é o modelo de equações que nós vamos tratar na aula de hoje.
nós temos aqui, né, ao invés de ter o a sozinho, como nesse caso, nós vamos ter uma função, uma outra função, que seria no caso aqui a função u. Então você tem aqui u, e o u está em função do t, então, ou seja, está em função do tempo. Então o valor de u ele depende do valor de t, ou seja, você tem aqui uma nova função associada que é o termo y, que é diferente desse caso aqui. E mais uma vez, isso também se repete aqui para o caso do b, né? Então aqui você tem o termo b constante, né? E aqui você tem um valor w qualquer, e esse valor w depende do valor de t, ou seja, à medida que o tempo muda, o valor desse t também muda. Então nesse caso, você tem aqui um w, uma equação w em função de t. Então essa é esse caso aqui, né, é o padrão, né, de o modelo, né, que nós vamos estudar na aula de hoje. Então esse aqui é um novo modelo de equação diferencial. E aí, como ele é classificável? Ele é uma equação diferencial, só que com coeficiente e termo variável, né? O coeficiente é esse termo aqui. Nós estamos observando que esse termo ele é variável, ele depende do valor de t. E esse outro termo aqui ele também é variável, ele também depende aqui do valor de t. Então, nesse caso, tanto o coeficiente quanto o termo, eles deixam de ser constantes, como nesse caso aqui, e passam a ser considerados como termos variáveis, ou seja, eles dependem do valor de t. Então, isso que eu acabei de falar, é basicamente a diferença entre os modelos de equações diferenciais que nós estávamos estudando antes e o nosso novo modelo de equações diferenciais que nós vamos estudar na aula de hoje. Então essa é a diferença, é o nosso primeiro objetivo, a nossa primeira parte da aula, que é demonstrar as diferenças entre as equações diferenciais com termos com coeficiente e termos constantes, que eram os casos anteriores, para as equações diferenciais de coeficiente e termos variáveis, que é esse caso aqui. Bom, e aí o nosso segundo objetivo da aula de hoje é encontrar, assim como fizemos antes, é encontrar a solução dessa equação aqui. Então, tal como antes, essa equação ela também apresenta uma solução, ou seja, o valor de y que vai igualar os dois lados dessa equação, ou seja, o valor de y que será a solução para essa equação. E aí nosso objetivo é encontrar e demonstrar como essa solução ela é encontrada. Então, é isso que nós vamos fazer nos próximos passos. Bom, mais uma vez, nós vamos precisar fazer algumas adaptações para facilitar o nosso processo de cálculo. Então, assim como nós fizemos nas equações diferenciais das aulas anteriores, nós também vamos dividir as equações diferenciais com termo e coeficiente variável também em dois casos, e também vamos chamá-los de homogêneo e não homogêneo, assim como nós fizemos com as de termos fixos, né, de termos constantes. Então, as de termos variáveis também vão ser divididas em dois casos, o caso homogêneo e o caso não homogêneo. Então, uma outra questão é que o caso homogêneo ele também vai ser o caso em que a equação é igual a zero. Então, o caso homogêneo para as equações de termos fixos, que era a que nós estudamos anteriormente, né, quando esse valor, né, era igual a zero, você tinha um caso homogêneo. A mesma coisa vai ocorrer nas equações diferenciais de termos variáveis, de coeficiente de termos variáveis, né? Então aqui você tem o termo que é o termo a, né? E aqui você percebe que ele é uma função, ou seja, ele está dependendo do tempo, então esse coeficiente ele é variável. Mas o, o termo, que seria o termo b, né? O equivalente aqui, que no caso, eu só voltei aqui o slide, seria essa função aqui, ó, a função w. Nesse caso aqui, no caso homogêneo, ela vai ser igual a zero. Entendeu? Então, o caso homogêneo das equações diferenciais
com coeficiente variável, ele é igual a, ele é análogo, vamos dizer assim, não igual, ele é análogo ao caso homogêneo das equações diferenciais com termos constantes, com coeficientes constantes. Então, nesse caso aqui, o único que vai ter variação seria o termo a aqui, como vocês podem ver, ele agora será uma função u, né? E aí, nossa ideia aqui, uma vez que a gente fez essa separação entre caso homogêneo e não homogêneo, é encontrar a solução, né, como obter a solução para os dois casos. Então, obviamente, nós vamos começar aqui com o caso homogêneo, como já está definido aqui. Bom, como ficou claro, né, o termo W, que é o termo que vai expressar o valor da função, né, a função vai ser igualada a esse termo W aqui, para o caso homogêneo vai ser igual a zero. Entendeu? Então, vamos ver como então encontrar a solução para esse caso. Uma vez que esse termo W ele é igual a zero, como está descrito aqui, isso facilita um pouco o cálculo da equação, uma vez que você só precisa pegar esse termo aqui, né, que é o u de t vezes o y, e jogar ele lá para o outro lado, que é o que está sendo feito aqui nesse passo. Então, ele está aqui positivo, iria passar aqui negativo, então ficaria menos u de t vezes y. Uma outra coisa que também é feita aqui é pegar esse termo y, pega-se esse termo y e joga ele de volta para esse lado aqui, né? Então, ele está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, no caso, fica 1 sobre y. Bom, e aí eu tenho essa relação aqui de igualdade, né? E aí, assim como nós fizemos anteriormente, para encontrar a solução dessa equação, que é o que nós estamos interessados, nós vamos integrar aqui ambos os lados dessa equação, né? E vamos ver o que é que acontece. Uma coisa interessante é o seguinte, que como existe uma igualdade aqui, ó, percebam que há uma igualdade, quando você toma a integral em ambos os lados, você não perturba essa igualdade, entendeu? Então, ela é uma operação, seria uma operação equivalente, né, nos dois lados. Então, se você tem uma igualdade e você toma a integral em ambos os lados, você não perturba essa igualdade. Então, a igualdade se mantém. E aí, isso é importante, né, porque sem isso a gente não teria como encontrar a solução dessa equação. Bom, e aí, no caso, nós repetimos aqui aquela equação, né, do slide anterior e tomamos a integral em ambos os lados dela. Então, aqui, essa primeira parte aqui é a integral desse lado e essa segunda parte aqui é a integral desse outro lado. Então, vamos entender aqui o passo a passo, né, que foi feito, né? E se eu colocar a integral aqui, né, o operador de integral, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a integral indefinida, né? Integral indefinida de 1 sobre y vezes dy dt em relação a dt. Uma coisa que eu posso fazer é cancelar esses dt's aqui. Eu tenho um multiplicando, um outro dividindo. Se eu fizer isso e multiplicar aqui um por dy, eu vou ter só o dy. E aqui embaixo eu vou ter só o y. Bom, agora eu tenho uma equação, a integral de uma equação cujo numerador é a derivada, ou a diferencial, dá na mesma, da equação que é o denominador. E aí, isso é o caso de uma integral, né, da regra do logaritmo, né, das integrais. Então, aqui eu teria o logaritmo de y, ou seja, o logaritmo do denominador. Então, o logaritmo de y mais o c, uma vez que se trata de uma integral indefinida, né? E se você teve alguma dificuldade aqui em compreender esse passo a passo, você precisa voltar e revisar as técnicas de integração que foram apresentadas nas primeiras aulas aqui do nosso curso de matemática, né? No nosso curso de matemática 3.
Então lá tem as regras de integração e explica como que isso foi feito. Então nesse caso, se você ficou com alguma dúvida, que é interessante você voltar para as aulas de técnicas de integração. Bom, encontramos aqui a integral dessa primeira parte. Agora nós estamos interessados em encontrar a integral dessa segunda parte aqui. E aqui eu vou ter a integral indefinida de menos u de t em relação a t. Aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa além disso, uma vez que eu não conheço a, a, a função u, né? Aqui ela é só uma representação, aqui ela é um esquema, né? Uma representação matemática de uma equação qualquer, mas eu não tenho a fórmula funcional dela para poder aplicar uma regra específica de integração. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu tenho uma constante aqui, né, que é menos um, né, eu posso tirar do operador de integral, né, pela propriedade lá do múltiplo. Mais uma vez, se você ficou com dúvida em saber o que é a propriedade do múltiplo, você precisa voltar para assistir às aulas iniciais, né, as técnicas de integração, que são as primeiras aulas aqui do curso de Matemática 3, né? Ah, e lembrando que o curso de Matemática 3 ele cobre integrais e equações diferenciais. Aí a única coisa que eu posso fazer é isso, né? Retirar esse menos daqui. E é isso que foi feito. Então fica menos a integral de u em relação a t vezes dt. Então essa é a integral de ambos os lados. Como eu disse antes, né? Essas duas equações elas têm uma relação de igualdade entre elas e eu tomei a integral em ambos os lados, o que significa dizer que eu posso igualar essas duas integrais aqui. Então eu vou igualar essa integral aqui, que é o logaritmo de y mais c, né, com essa outra integral aqui, que é menos a integral definida de u em relação a t. Bom, ah, aí isso é feito aqui nessa parte. Uma curiosidade aqui, só para que vocês não fiquem perdidos, né? Esse termo C, né, já passei ele para o outro lado aqui, ó. Então, ficou o logaritmo, né, de y igual a menos C, né? O C está lá positivo, passou para o outro lado negativo. E aqui fica menos a, né, a integral indefinida de u, né, em relação a dt. Bom, mais uma vez nós vamos precisar daqueles operadores né, aliás, perdão, não operadores, daquelas propriedades, né, dos logaritmos e dos exponenciais. Então, nós estamos interessados em eliminar esse termo aqui, ó, o logarítmico aqui. Nós queremos só o y mesmo, porque o y é a solução da nossa equação, não é logaritmo de y. Então, para fazer isso, nós precisamos tomar o neperiano aqui em ambos os lados. Então, se eu fizer o logaritmo, se eu fizer o exponencial do logaritmo de y igual ao exponencial de menos c vezes o exponencial da, da integral de u em relação a t, eu vou poder eliminar esse termo aqui, o termo logaritmo, porque a exponencial do logaritmo de y é o próprio y. Então, nesse caso aqui, eu eliminei esse termo aqui. Então, esse passo foi feito para eliminar o termo logarítmico, né? Colocar ele em função apenas do y. Bom, uma outra coisa que tem aqui é o seguinte: aqui tem uma outra propriedade, né? Que aqui é uma propriedade das potências. Então, uma vez que eu tenho aqui potências de mesma base, né? Eu poderia preservar a base aqui e somar os expoentes. E aí, nesse caso, se eu fizesse isso, todo o expoente desse termo, ele seria igual a isso daqui, ó. Ele seria igual a essa parte aqui, o menos c menos a integral de u em relação a t. Mas aí eu quero deixar eles separadinhos aqui, né? Eu quero, se eu separá-los, eu não vou cometer nenhuma alteração na função. E aí é o que é feito aqui, ele coloca
expresso como um produto, né? Aqui eu tenho um produto de potências de mesma base, né? Então, preservaria-se a base e somaria os expoentes. Você ia voltar para esse caso aqui. Mas eu não quero fazer isso, eu quero deixar ele separadinho mesmo. E aí eu vou chamar esse primeiro termo aqui, o neperiano elevado a menos c, eu vou chamar esse termo de A. Entendeu? Só para ajustar um pouco a equação. E aí, vezes o que sobra, né? Então, fica o neperiano de menos a integral de u em relação a t. Bom, eu encontrei aqui a solução, né, das equações diferenciais com termo variável para o caso homogêneo. Então, a solução é exatamente isso. Entendeu? Aqui eu tenho o valor de y que vai igualar vai manter a igualdade naquela equação. Então, esse termo y aqui, esse y aqui, ele é o termo que se eu jogar aqui, ó, aliás, nesse caso, aqui é a equação geral, né? Nós estamos tratando do caso homogêneo, então essa equação aqui representa melhor. Então, se eu pegar aquele y e substituir aqui, eu vou obter zero igual a zero, ou seja, esse termo que eu acabei de encontrar, ele é a solução para essa equação. Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi encontrar a solução de uma equação diferencial com um termo variável para o caso homogêneo, que é o nosso segundo objetivo, né, da nossa aula. Então, nós cumprimos aqui nosso segundo objetivo. Uma coisa interessante é que, né, se vocês forem mais atentos, vocês vão perceber que o que mudou em relação aos casos que nós havíamos estudado nas duas últimas aulas é que agora você tem esse termo aqui, ó, o termo que fica no expoente do neperiano, ele é uma integral. Então você vai precisar resolver uma integral para encontrar a solução, né? E aqui antes isso não acontecia. Esse termo aqui, integral de u em relação a t, ele era um termo qualquer, né? Ele era uma constante também, uma vez que aquele termo era o termo fixo. Agora não, como o termo é variável, você vai precisar encontrar a integral desse termo variável. E note que o u de t, ele é o termo variável da equação. É esse termo aqui, ó. É o termo que está associado ao y. No caso, você vai precisar encontrar a integral desse termo aqui, né, para você encontrar as soluções, assim como está descrito aqui. Então, essa era basicamente a única diferença que tem dos casos anteriores, da solução, né, agora especificamente, dos casos anteriores para esse novo caso que nós estamos estudando. Bom, fizemos a demonstração da solução. O nosso terceiro e último objetivo aqui na nossa aula seria fazer uma aplicação disso num exemplo numérico, né, num exemplo prático. Então, nós temos aqui o caso de uma equação diferencial. E essa é a nossa função objetivo. Bom, a primeira coisa, e aqui vem uma questão bem importante. Toda vez que vocês se depararem com uma função e vocês precisam encontrar a solução dela, com uma função, uma equação diferencial, que vocês precisam encontrar a solução dela, vocês primeiro têm que se certificar que se ela é ou não uma equação diferencial, né, ou se ela é uma equação normal qualquer. Então aqui, essa equação ela é do tipo diferencial? A resposta seria sim, por conta desse termo aqui. Eu tenho um termo que ele é uma diferencial, ele é uma derivada do valor da incógnita, que é y. Então, se isso acontece, eu não tenho como expressar o valor de y e resolver a equação pelas técnicas normais, né? Bom, uma vez que eu sei que essa é uma equação diferencial, eu preciso saber de que tipo de equação diferencial ela é. Então, eu vou precisar olhar para esses termos aqui. O termo que está associado ao y e também para esse outro termo, que é o valor que a função é igualada. Então, nesse primeiro caso aqui, o termo que está associado ao y é 3t ao quadrado, ou seja, esse termo ele depende do valor do t. Então, à medida que
o t varia, o t aqui é uma medida do tempo, né? Então, à medida que o tempo varia, você tem uma variação desse termo associado a y. Então, esse termo ele é um coeficiente variável, né? Ele não é constante. Então, nesse caso, eu já sei que se trata de uma equação diferencial e ela é uma equação diferencial com termo variável. Aí, para finalizar, eu preciso olhar para esse outro termo. Né? Se ele é igual a zero, como é esse caso aqui, eu sei que é o caso homogêneo. Se fosse outro valor qualquer que dependesse também do tempo, você teria uma equação diferencial não homogênea, mas isso nós vamos ver na próxima aula. Hoje, como foi demonstrado aqui, nós estamos tratando somente do caso homogêneo. Então, como o termo é igual a zero, né, esse termo aqui que iguala a equação, ele é igual a zero, e esse termo aqui, ele é um termo variável, ele depende do valor de t, eu estou diante de uma equação diferencial com coeficiente variável e homogênea. Então, e aí nesse caso eu preciso aplicar uma solução específica para esse tipo de equação, que é exatamente a solução que nós demonstramos na aula de hoje. Então, a solução que nós demonstramos, né, é essa daqui. Então, essa equação aqui repete a solução. Bom, basta então eu extrair as informações daqui da equação diferencial e jogá-la aqui na solução. Então, eu vou ter o termo y, né, esse y aqui, igual a A, né, que é esse outro termo aqui, que é um termo associado ao intercepto. Ao intercepto não, perdão, ele é o termo associado, né, à constante de integração e ao valor inicial, né, da função, ou seja, quando o t é igual a zero. E aí o neperiano de menos a integral de u. Nesse caso, o u, quem seria ele aqui? Né? Esse que seria u de t. Seria esse termo aqui, ó. Seria o coeficiente associado ao y, que no caso é 3t ao quadrado. Então, você vai ter a integral de 3t ao quadrado em relação a t. Pronto. Feito isso, basta eu resolver essa integral aqui para eu encontrar a solução. Então, eu não posso deixar assim, eu tenho que resolver essa integral indefinida aqui. E aí é isso que está sendo feito aqui nesse passo a passo. Então, desse lado, vocês vão encontrar a integral, o passo a passo para resolver a integral, né, essa integral aqui. Então, eu tenho a integral de 3, né, t ao quadrado em relação a t. Esse 3 aqui, por ser uma constante, eu posso retirá-la, né, da integral. Então, vai ficar 3 vezes a integral indefinida de t ao quadrado em relação a t. E aqui, como se trata de um polinômio, né, um polinômio aqui de segundo grau, eu posso muito bem aplicar a técnica de integração da função potência. Para isso, eu só preciso somar 1 ao expoente e dividir isso pelo expoente mais 1. Então, nesse caso, eu vou ter aqui 2, né, que é o valor do n. Né? Então, 2 mais 1, eu vou ter 3, dividido por 2 mais 1, que também dá 3. Nesse caso aqui, eles vão se cancelar, esse 3, né? E vai ficar só 3 ao cubo mais c. O c é a constante de integração, uma vez que aqui é o caso de uma integral indefinida. Bom, eu coloco aqui de novo. Então, eu trago isso para cá. Mais uma vez, eu vou precisar usar aquela propriedadezinha das potências, né? A multiplicação de potências de mesma base. Né? Porque aqui eu vou ter... isso aqui, esse termo vai ser o expoente do neperiano, né? E aqui ele é uma soma. Então, eu vou poder colocar essa, essas bases em termos de produto, né? Então, vou colocar aqui ó, o neperiano de menos c, que é esse caso aqui. Lembrando que tem um sinal negativo aqui, ó. Fiquem atentos a isso, né, para acabar não se confundindo aqui no cálculo. Né, vezes o neperiano de menos t ao cubo. Se eu fosse resolver pela propriedade aqui das potências, né, aqui é um produto de potências de mesma base. Preserva-se a base, somos os expoentes, e aí eu ia voltar exatamente para esse caso aqui.
né? Mas eu quero deixar assim porque eu quero unir esses dois termos aqui. São termos associados a constante, né? Então eu quero unir. Eu vou chamar esse termo aqui que eu selecionei de B. Né? Isso aqui é só para a resposta ficar um pouquinho igual ao que está lá no livro. Né? Aí eu chamo esse termo aqui de B. Então eu coloco ele aqui, substituo. Então a solução para a equação fica y igual a b, o neperiano de menos 3 ao cubo, né? Elevado a menos 3 ao cubo. Então essa é a solução. Se eu colocar essa solução aqui, ela deve satisfazer essa equação. Bom, como eu disse, esse é o caso homogêneo, né? Ainda existe o caso não homogêneo, que é quando esse termo aqui ele não é igual a zero, ele é uma outra função qualquer que depende também do valor de t. Então, para esse caso nós vamos estudar na aula da semana que vem. Então, até lá, espero que vocês tenham compreendido aqui a dinâmica da aula, né? Tenham entendido aqui os objetivos da nossa aula e também já revisem para a semana que vem o caso não homogêneo, né? Nos materiais que nós estamos vendo. Então, é isso aí, até semana que vem.